Cada profissão tem a sua importância, isso é certo. Cada função social tem o seu papel na construção de uma engrenagem social medianamente equilibrada. Agora, inequivocamente tem posições ou profissões que são chave mais diretamente para esse equilíbrio social, para o equilíbrio jurídico e para o equilíbrio da própria democracia. E uma dessas profissões chaves é a do advogado, a advocacia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil vivemos um momento de certas relativizações de prerrogativas, relativização da separação de poderes, indícios claros de arbítrios e, na última linha, sempre tendo como consequência uma espécie de inibição da defesa. Ou porque o advogado eventualmente não tem acesso aos autos, ou porque muitos tribunais só estão fazendo, por exemplo, sustentação oral online, lá do escritóriozinho de casa do senhor togado ou do senhor advogado, evidentemente com uma carga muito menor de força retórica para um advogado. Ou então porque às vezes, e agora muitas audiências são filmadas, isso fica evidente, às vezes alguns advogados são maltratados por certos magistrados. Isso é exceção, diga-se de passagem. A maioria dos juízes sabe conduzir uma audiência e respeitar o papel da advocacia, mas há casos, e não são tão poucos, em que o advogado é tratado como uma espécie de subproduto da audiência, um estorvo. O juiz preside uma audiência, mas ele não é dono da audiência. Ora, porque não é o dono da lei. Então, o advogado exerce ali o seu munus de defesa, um papel tão importante quanto o do Ministério Público e do próprio magistrado. E como há a presunção de inocência de um acusado, e como há o devido processo legal que precisa ser seguido, o advogado ali deve ter absoluta liberdade, nos limites da lei, para exercer essa defesa. Sem gritaria, sem ameaças veladas ou explícitas, sem arroubos, sem este culto ao julgador como se fosse um ente supremo, superior, incontestável. Não é assim. Foi por isso, por sinal, e aqui tem mérito de um gaúcho, o Dr. Cláudio Lamaque, que presidiu a OAB Nacional, ele foi responsável por dar início ao processo legislativo que culminou na aprovação de um artigo específico na lei para enquadrar a violação das prerrogativas e, inclusive, foi criado o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. É preciso, enfim, amigos, respeitar e entender o sagrado papel do advogado, independente do lado que estejamos, e deixar que exerçam plenamente a também sagrada missão da advocacia. Caso contrário, tudo começa a degringolar, inclusive a própria democracia. Até amanhã e vamos com fé.